Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Bom, gente, lá combatentes do canal Arte da Guerra. Nesse mês de julho que está entrando agora, o Partido Comunista Chinês, o PCC, comemora 100 anos. Então nós vamos fazer uma série de análises aqui no canal para vocês poderem entender, né, o que foi, o que é e o que pretende ser o Partido Comunista Chinês. No vídeo de hoje eu vou dar algumas linhas gerais, mas ainda quero falar da longa marcha, eu quero falar da guerra civil, eu quero falar do grande salto para frente, né, e das tragédias subsequentes, que foi a grande fome da China do final dos anos 50, início dos anos 1960, da tragédia que foi a Revolução Cultural, dos expurgos do Mao Tse Tung, do próprio Mao Tse Tung, né, do vácuo que ficou depois da sua morte, da ascensão do Deng Xiaoping e posterior crescimento da China sob a batuta do Deng. Bom, gente, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a China, ela destronou a monarquia antes da Rússia, né? A China destrona o seu imperador em 1912 e a Rússia só o fará em 1917. Mas o Partido Comunista da Rússia foi fundado antes, né? Virou depois União Soviética, e foi um dos patrocinadores do Partido Comunista Chinês em 1921. O Partido Comunista Chinês cresce muito, né? Por quê? Porque apesar da luta interna entre o Partido Comunista e o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, ambos tinham uma visão nacionalista da China. Mas nos anos da Segunda Guerra Mundial, o PCC, já sob o Mao Tse Tung, eles começam a combater os japoneses, e isso angariou muita simpatia no povo, na sociedade chinesa. Não foi esse o único fator que levou o Partido Comunista à vitória contra os nacionalistas em 1949. Eu já fiz vídeos explicando aqui o sistema de disciplina do Exército Vermelho naqueles anos, né? São diversos outros fatores. Mas o fato é o seguinte: existe uma disciplina, existe até hoje uma disciplina muito grande entre os mais de 90 milhões de membros do Partido Comunista. Mas é engraçado que ele não é o único partido da China, existem mais 8 partidos aí. Teoricamente a China seria governada através de uma frente unida formada pelo PCC e esses 8 outros partidos, né? Mas na prática quem dá as cartas ali é o PCC, os outros existem, lógico, né? Eles não se desviam muito da linha do Partido Comunista, eles existem ali para dar uma aparência de pluralidade no país. Quem dá as cartas efetivamente é o PCC. E dentro do PCC, quem está dando as cartas hoje, né, é a facção do Xi Jinping. Desde a ascensão do Xi, ele mudou muita coisa na China. Então ele procurou eliminar a corrupção dentro do partido. Lógico, você nunca vai conseguir 100%, mas você já dá uma boa melhorada. E uma coisa interessante, gente, é que o Partido Comunista Chinês, ele está presente em todas as atividades do país, tá? Forças Armadas, administração pública, burocracia e empresariado. Acredita-se que 40% do PIB chinês esteja nas mãos do Partido Comunista. Só que eles tomam muito cuidado, né, com relação ao seguinte: a esses bilionários não se desviarem da ortodoxia. Então esse pessoal é muito vigiado. Eu lembro que o ano passado o Jack Ma, né, o fundador do Alibaba, o bilionário, ele fez algumas críticas ao partido, ficou sumido um tempo, recebeu multas bilionárias, enfim, ele perdeu completamente o poder dele justamente porque acabou esquecendo de quem o colocou ali. Agora, o Partido Comunista Chinês, gente, ele tem uma missão hercúlea, né, que é manter o crescimento econômico da China, que isso legitima, né, o partido perante a sociedade. Isso é um fiador, né, da confiança que a sociedade deposita no partido. Enquanto eles estiverem, é que nem andar de bicicleta, né, se parar vai cair. Enquanto o Partido Comunista Chinês estiver trazendo prosperidade, principalmente a nova geração que está vindo aí, ele se mantém forte, né? Agora, a dúvida que existe, a pergunta de $1 trilhão, né? Por quanto tempo a China vai manter esse ritmo de crescimento chinês?
Tem uma colocação que eu preciso fazer já há algum tempo aqui no canal Arte da Guerra, que é uma confusão que algumas pessoas fazem. O canal Arte da Guerra não faz proselitismo da China, nem do Irã, nem da Rússia, do que é que seja. O que nós mostramos é onde esses países estão acertando e onde as democracias ocidentais estão errando. Nós não podemos defender a democracia pura e simplesmente, né, por ela ter esse nome. A gente precisa lutar para que ela se aperfeiçoe e se torne um instrumento de avanços de uma civilização preservando a sua cultura. Não é isso que está acontecendo. Nós estamos destruindo a nossa capacidade de conviver harmonicamente e no processo ainda destruindo a nossa cultura. Esses países aí, por defeitos que têm, eles estão preservando a cultura deles e conseguem conviver harmoniosamente. Porque aí você vai argumentar comigo, mas lá não tem liberdade, né? Tudo bem, mas pergunta para o russo, pergunta para o chinês, pergunta para o iraniano, se ele quer essa democracia aqui em que a polícia não pode reprimir o tráfico, né? Em que pedofilia está virando um valor, essa é que é a verdade, porque tudo te direciona para ter que aceitar e até valorizar isso, até fazer apologia dessas coisas, né? Se ele quer que a ideologia de gênero, a dessexualização seja empurrada à força nas suas crianças. Então a gente tem que olhar o seguinte, gente, nós criamos um sistema dito democrático que está acomodando demandas demais e vai acabar desaparecendo. Eu sempre falo aqui que a democracia ela não vai morrer por fome, ela vai morrer por gula, tá? O excesso de demandas está começando a minar a nossa democracia, está virando uma ditadura às avessas. Eu falo sempre que nesses regimes você não pode falar mal do governo. Não pode, você vai preso. Só que aqui nós estamos chegando no ponto que você não pode falar mal de certos setores, o STF é um deles, e nem do seu vizinho se ele for de alguma minoria. Quer dizer, a nossa democracia ela está se enchendo tanto de regras, tá? E as minorias elas estão ganhando uma força tão grande que daqui a pouco isso já não tem mais nenhum valor em termos de preservação da liberdade. A gente vai acabar se tornando uma ditadura pior que essa que nós criticamos. Complicado, gente. Está faltando autocrítica, tanto à esquerda quanto à direita no Brasil. A gente precisa entender que esse regime precisa de reformas. A gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Não adianta você votar a cada 4 anos, você vota num presidente que não consegue governar. Você coloca ele lá, né, no poder, esperando soluções da parte dele. Ele não pode tomar nenhuma solução ou boa ou ruim, porque STF não deixa, imprensa não deixa, alguns setores do legislativo também não deixam, o judiciário não deixa. Essa democracia, ela não está funcionando, isso não tem como acabar bem, porque a partir do momento que nós temos um sistema, né, dito democrático, que não pode receber nenhum tipo de crítica, ele não se aperfeiçoa. E tudo que não se aperfeiçoa nessa vida está condenado a desaparecer. Eu costumo dizer sempre aqui que as democracias elas vão acabar morrendo não por fome, mas por gula, por excesso de demandas. Tá? São tantas demandas dentro aí da conjuntura democrática que você não vai conseguir atender, vai acabar em anarquia e vai vir uma coisa aí muito pior até do que eles têm na China. Então eu preciso colocar isso, que as pessoas precisam ter uma análise mais crítica dos nossos sistemas de governo. E outra, gente, a maior parte das reclamações que eu vejo aqui é gente que não leu nada. Não leu, não conhece a história da China, a história da Rússia, a história do Irã. Esses países, eles não são o que são hoje, porque decidiram ser assim. Eles foram conduzidos através de um processo histórico, em geral, muito violento. A China passou por transformações assim que não são desejáveis a nenhum povo. Acho que talvez nenhum país tenha passado por tantas guerras e revoluções em tão curto espaço de tempo. Isso explica muitas das características e muito do autoritarismo do PCC chinês. De maneira que eu quero deixar claro o seguinte, gente, eu acho que o canal, ele procura conscientizar as pessoas, que a gente não quer doutrinar ninguém, a gente convida ao debate, um debate saudável, né? Um debate produtivo, aqui se produz muitas ideias novas, mas eu também não posso fazer um canal
visando só agradar as pessoas que têm esse ou outro enfoque ideológico. Aí eu já não vou estar sendo leal com a grande maioria que vem aqui e busca conhecimento e não proselitismo. Eu falo sempre, eu não faço um canal para ganhar likes. Se eu quisesse ganhar likes, então fazia títulos chamativos, abusava aí da inteligência do meu inscrito, né? Fazia aquelas coisas grandiloquentes aí, e eu não faço nada disso. Os títulos do canal da Guerra são sempre sóbrios. Como sóbrio é o conhecimento que é passado aqui aos nossos inscritos. Bom, gente, na Amazon vocês acham diversas obras sobre a China, mas eu vou dar destaque a esse livro da Sônia Bride, uma jornalista brasileira que morou na China com a família. Então é interessante porque ela mostra cenas do cotidiano chinês. Vale a pena vocês conhecerem para poder entender, a começar a entender, né, a mentalidade que reina naquele país. Uma outra indicação também muito boa é essa daqui, China, do jornalista Ricardo Jeromel. Esse livro já é uma abordagem sob outro ângulo, tá, gente? Ele tem um enfoque empresarial e econômico, né? Ele mostra, inclusive, como as empresas chinesas se internacionalizam. E para completar a trilogia, China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, do Elias Jabbour, que mostra, tá, conta toda a história da China, desde a vitória do Mao em 1949 até os dias de hoje. Esses livros se encontram na lista de desejos da Amazon, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens através da lista de desejos do canal, que se encontra aqui na descrição, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós vamos conversar muito sobre a China esse ano, tá? Falar dos erros, dos acertos, das mazelas e dos progressos da China. E eu quero convidar também vocês, porque esse final de semana o nosso curso, né, sobre a China, o curso da Casa dos Três Lauais, está com desconto. Então vocês acessem aqui, tem o link aqui na descrição, acessem e aproveitem esse desconto especial que vai até domingo 27 de junho. Eu vou deixar vocês com a vinheta do nosso curso, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais!